Mas aí que a gente nós já estamos com a equipe aí, a doutora Tamires, o doutor Caio, que vão poder aí nos ajudar nesse assunto pertinente aí de hoje. Eu quero pedir a todos também que mantenham os áudios desligados durante as apresentações e que no final a gente vai abrir para perguntas e respostas. E se alguém quiser já, para no decorrer da live, para não perder, pode colocar no chat também, que depois a gente vai respondendo vocês. Eu vou passar agora para a doutora Tamires aí, para poder dar início aí. Muito obrigado. Muito obrigada, Vitor. Boa tarde a todos. É um grande prazer recebê-los no nosso webinar de hoje. Meu nome é Tamires Simões. Eu sou advogada associada do escritório Deiglish Tiviana Advocacia Global Corporativa. Ah, Nós atualmente temos sede em Vitória, no Espírito Santo. Também possuímos escritórios por mais 5 capitais no Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília. Também nós temos atuação, é, tendo escritório nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, né? E temos parceria por toda a Europa e Portugal. Uh, Outra coisa que é importante salientar é que o nosso escritório, o escritório Deiglish Tiviana, ele possui foco em solucionar problemas de empresários, tá? Então, portanto, o nosso foco é corporativo. Pois bem, esse webinar, ele teve a iniciativa do nosso escritório, em parceria com o Cindy Rochas, e tem como objetivo abordar o tema indenização por usurpação mineral. E nós estamos muito animados, nos sentindo privilegiados em poder compartilhar, né, essas estratégias práticas e atualizadas para proteger o seu negócio contra os riscos ligados à usurpação mineral. Nós temos o privilégio hoje de contar com a presença dos nossos especialistas convidados. Primeiramente, a doutora Deiglish Tiviana, né, advogada global e corporativa, LLM em Direito Empresarial, escritora, palestrante, e a doutora Deiglish, ela é reconhecida por sua expertise em resolver demandas de grande complexidade. Ela também é especialista em direito minerário e direito ambiental. Ela atua ativamente para reduzir multas ambientais e desembargo de áreas, tá? Ela também oferece soluções inovadoras e impactantes para os seus clientes no setor minerário. Essa é a qualificação da doutora Deilish. Agora vamos passar para a qualificação do doutor Caio Cruz, que é advogado especialista em empreendedorismo e gestão de negócios. Temos também o doutor Luiz Felipe Vilela, ele é advogado especialista em direito minerário e ambiental, ele possui conhecimento em crimes, cobranças estatais, tutela judicial, todas vinculadas ao setor do meio ambiente. Também temos a doutora Mariana Duca, que ela é advogada especialista em direito processual civil, direito agrário e inventário. Eu peço a todos vocês que estão aqui presentes para que fiquem até o final do nosso webinar, pois nós estaremos sorteando um livro cujo tema é Mineração e Sustentabilidade Ambiental. Essa obra ela é de coautoria da doutora Deiglish Tiviana e ela é essencial para quem deseja aprofundar os seus conhecimentos na área sobre mineração e sustentabilidade. Então, não percam essa oportunidade, hein? Então, assim, sem mais delongas, né, eu gostaria de passar a palavra à nossa primeira palestrante, a doutora Deiglish Tiviana, que iniciará a discussão sobre o assunto soluções jurídicas para processos de usurpação mineral. Doutora Deiglish, por favor. Tá no mudo o seu microfone. Boa tarde a todos. Que introdução maravilhosa feita pela doutora Tamires. Estamos aqui todos animados com essa introdução. É um prazer estar aqui com vocês tratando de um assunto tão pertinente para a área da mineração.
Então, sejam muito bem-vindos todos vocês, mineradores, empresários, os colegas advogados que estejam aqui presentes, engenheiros de minas, geólogos, os sindicatos, membros do sindicato. É um prazer tê-los aqui conosco. E hoje nós vamos abordar estratégias para enfrentar e resolver processos movidos pela União que exigem indenização por usurpação mineral. Então, nós vamos aqui focar nas soluções práticas e não nos problemas, para proteger o seu negócio e lidar com essas demandas de forma eficaz. Mas antes de trazer a solução, vamos enfrentar trazer um enfrentamento desses desafios e o contexto da usurpação mineral. Então, esses desafios são significativos quando processados pela União por usurpação mineral. Por quê? Porque pode levar a alegações de exploração ilegal e vem junto com uma exigência de indenizações milionárias, elevadas, e isso afeta o patrimônio da empresa. Então, antes de começar, gostaria de contextualizar e fazer uma pergunta: o que é indenização por usurpação mineral? Porque, por vezes, o minerador recebe lá uma citação, um processo da União, mas não sabe o que é uma usurpação mineral. Então, indenização por usurpação mineral é uma compensação financeira exigida pela União contra empresas ou indivíduos que exploram ou extraem recursos minerais sem a devida autorização legal ou em desacordo com as normas regulatórias. E quando a empresa ela é enquadrada nessa situação? Então, nós podemos aqui mencionar algumas situações em que a empresa pode ser enquadrada por usurpação mineral. Por exemplo, a falta de título minerário ou a falta da autorização ou concessão da ANM para a mineração. Dessa forma, a empresa vai estar irregular, em situação irregular. Outro ponto que eu gostaria de mencionar é quando essa exploração ela está além dos limites autorizados. Então, imagina que a empresa tem autorização, mas ela está fora dos limites. Isso também pode caracterizar a usurpação. Você tem a sua poligonal, você está explorando dentro do limite da área autorizada, mas você avançou um pouquinho. Então, isso também vai caracterizar usurpação mineral. Outro ponto que eu gostaria de salientar é a extração em áreas privadas ou áreas públicas sem o consentimento. Isso também pode enquadrar a empresa numa situação de usurpação mineral. Outro fator seria o desrespeito às normas ambientais. Então, mesmo com a devida autorização, a empresa ela pode incorrer em usurpação mineral dependendo do impacto ambiental que ela causar ao meio ambiente. Tudo isso precisa ser analisado para que a empresa não receba processos dessa natureza. E aí surge uma outra questão. Nós verificamos aqui como identificar situações, mas surge uma outra questão. Como é que a União identifica que a minha empresa, eu sou minerador, como é que então a União está identificando que a minha empresa ela está incorrendo em usurpação mineral? Então, existem vários mecanismos que a União utiliza para identificar essa usurpação. Por exemplo, o relatório anual de lavra, o RAL, é um documento que a empresa faz no final do ano e a União utiliza diversos fatores incluídos ali para identificar a usurpação mineral. Eu gostaria de citar aqui pelo menos seis mecanismos e eu gostaria da atenção dos senhores para esses mecanismos. Primeiro, fiscalização e inspeção de campo. Isso ajuda a União a identificar irregularidades na extração. Então, por meio de vistoria nos equipamentos, na infraestrutura, é possível identificar se a empresa está operando conforme as regulamentações. Segundo, monitoramento aéreo e tecnológico. Hoje é possível, por meio de imagens de satélite, verificar se a extração está fora dos limites autorizados. Por meio de drones, as imagens são capturadas e dados em tempo real das operações de mineração são utilizadas para esse processo. Terceiro ponto, denúncias e reclamações. Então, toda vez que a área
dos senhores estiver envolvida numa prática de mineração não autorizada, pode ser que um terceiro faça uma denúncia por observar irregularidades. O quarto mecanismo que eu gostaria de mencionar seria análise de documentação e relatórios. Pois bem, então aqui eu peço atenção mais uma vez para atenção em relação ao RAL. Esses relatórios, eles servem para identificar discrepância. Então, o RAL, ele é um documento fundamental para a detecção da usurpação mineral, porque através dele a União pode monitorar a quantidade de minério extraído, verificar se essa extração está dentro dos limites permitidos, se o relatório mostrar uma quantidade extraída além dos limites autorizados, isso vai sinalizar uma possível usurpação. Então, é muito importante ter atenção quanto ao preenchimento do RAL. Além disso, o documento de licenciamento é necessário uma verificação da conformidade com as licenças e as autorizações emitidas para que não ultrapassem os limites durante o processo de mineração. Um quinto ponto que eu gostaria de mencionar, antes de nós entrarmos nas soluções, seriam dados econômicos e comerciais. Por meio dos relatórios de produção e vendas da empresa, é possível analisar a verificação de volumes de produção de venda, se eles correspondem às quantidades autorizadas. E, por último, sexto mecanismo utilizado seria a revisão dos estudos ambientais. Isso tem a ver com o impacto ambiental. Então, essa avaliação visa garantir conformidade com os requisitos de licenciamento ambiental. Se estiver desconforme, a empresa vai ser enquadrada em usurpação mineral e, assim, por meio desses mecanismos, a União ela consegue detectar. Pois bem, vamos abordar agora o que é mais importante para o nosso webinar de hoje, que são as soluções jurídicas. Recebi uma citação, recebi um processo com uma indenização altíssima, o que eu vou fazer? Primeiro ponto, contestar juridicamente essa indenização. Não há que se falar, eu vou deixar para lá, vou deixar prescrever. Não há que se falar. É importante analisar essa demanda com muita cautela, revisar essa base legal, identificar possíveis erros da União, irregularidades nessa reivindicação. Se essa quantidade extraída estiver dentro dos limites permitidos, isso pode ser um argumento crucial na sua defesa. E muitas vezes acontece da União entrar com um processo de usurpação, mas a extração está dentro do limite permitido, e isso é crucial para a defesa. Segundo ponto dessa contestação é a coleta de provas. Então, a documentação que vocês precisam juntar é extremamente relevante e ela precisa mostrar se houve uma tentativa de regularização, se essa ultrapassagem foi por motivos justificáveis. E, claro, coletar relatórios operacionais, laudos periciais é extremamente importante como conteúdo probatório. Terceiro ponto que eu gostaria de mencionar dentro da solução jurídica, seria, nessa contestação, seria apresentar a defesa em juízo. Então, nós vamos analisar a demanda, coletar provas. Terceiro, defesa em juízo. Todos os argumentos e provas têm que ser colocados para contestar essa indenização ou minimizar o valor exigido, principalmente se houve tentativa de regularização, se houve circunstâncias atenuantes, isso é muito importante para essa defesa. Segunda estratégia na solução jurídica apresentada seria negociação e acordos. Hoje é possível negociar diretamente com a União para reduzir o valor da indenização ou obter condições mais favoráveis de pagamento, especialmente se puder demonstrar boa-fé ou ações corretivas na área minerada. Estratégias de prevenção e mitigação é o terceiro ponto que eu gostaria de conversar com os senhores. Isso é extremamente importante, atuar de forma preventiva, não sair como bombeiro depois apagando incêndio, como a gente costuma dizer no escritório. Então, trabalhar com auditoria, monitoramento, implementar sistema de monitoramento para garantir que essa extração não ultrapasse os limites estabelecidos e evitar futuras reivindicações é essencial. Esse trabalho tecnológico preventivo, hoje a tecnologia está trabalhando de lado a lado com a mineração, em prol da mineração. Então, é importante utilizar esses recursos, inteligência artificial,
drones, monitoramentos. Reforçar a documentação de forma preventiva também é essencial, manter os registros detalhados de todas as operações, incluindo o guia de utilização, o RAL, para se proteger em caso de uma disputa. E se houver ultrapassagem, documentar todos os esforços que foram feitos para corrigir a situação. Quarta solução estratégica seria um planejamento e compliance jurídico. Hoje é essencial trabalhar de forma preventiva, com compliance jurídico, na base contratual, trazer cláusulas que abordem a usurpação mineral e suas responsabilidades, para garantir que todos os aspectos da operação estejam cobertos por essas cláusulas contratuais. E, claro, uma assessoria jurídica robusta, eficaz, contínua. Trabalhar com assessoria jurídica preventiva garante que a atividade esteja sempre em conformidade com a legislação e para lidar de forma proativa com possíveis riscos. Eu gostaria de mencionar as legislações atuais pertinentes ao caso. É claro que a gente não vai adentrar nessas legislações, que não é o objetivo, o escopo é ser prático, mas nós gostaríamos de citar que, aplicável à matéria, nós temos o Código de Mineração, que é o Decreto-Lei 227 de 1967, nós temos a Lei 13.575 de 2017, temos a Lei de Crimes Ambientais 9.605 de 98, temos as regulamentações locais. E além de legislações pertinentes que corroboram a nosso favor, digo a nosso favor, mineração, a indústria da mineração, setor da mineração, nós temos também jurisprudências favoráveis, né? Eu gostaria de citar apenas uma envolvendo o beneficiado município de Davinópolis. Esse município ele foi beneficiado nessa decisão pelo TRF, que considerou desproporcional o valor inicial da indenização. Estava arbitrado em R$ 100.000 por danos morais coletivos, tendo a redução dessa indenização para R$ 20.000. Olha que de 100 conseguiu reduzir um percentual muito grande, levando em consideração aquilo que eu havia falado anteriormente, critérios de proporcionalidade, razoabilidade, além da possibilidade de recuperação da área ambiental degradada. Então, nós vemos que é possível reduzir essas indenizações. E no Espírito Santo, nós temos vários cases de sucesso. O Espírito Santo tem várias empresas mineradoras que são exemplos em utilizar a tecnologia em prol da mineração para mitigar riscos. Também temos empresas que, por contestarem a demanda, conseguiram reduzir a indenização através de uma defesa sólida. Em outros casos, algumas empresas conseguiram reduzir o valor da indenização através de negociação direta e acordos amigáveis. E todas essas empresas capixabas são dignas de elogio por atuarem de forma preventiva e de forma eficiente, atualizada com a tecnologia, com a inovação, então são dignas de elogio. Para finalizar, abordamos aqui soluções práticas para lidar com a usurpação mineral e a importância de uma defesa sólida. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Luiz Felipe Vilela e a doutora Mariana Duca, que irão explorar como acelerar e simplificar esse processo de regularização minerária e como o compliance ambiental pode ser uma vantagem competitiva. Com vocês, doutor Luiz Felipe, doutora Mariana, a palavra é de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, doutor Deglish, pelos esclarecimentos. Primeiramente, boa tarde a todos. Espero que essa apresentação seja muito proveitosa a todos os participantes deste webinar. E como a doutora já comentou, uma forma de se evitar a multa por usurpação mineral é justamente a regularização junto aos órgãos ambientais competentes por meio do adequado procedimento de obtenção do licenciamento ambiental, amparado pela Lei Lei Nacional de Políticas Ambientais e também pela Resolução CONAMA 347. O procedimento em si pode variar a depender do porte, complexidade e do grau de poluição que pode resultar. Situações que serão aferidas por meio de estudos decididas pelo próprio órgão licenciador. Em termos gerais, o empreendedor precisa obter 3 tipos de licenças para iniciar sua operação. A primeira delas, a licença prévia, quando é aprovada preliminarmente a localização e concepção do empreendimento e que possui validade de 5 anos. A licença de instalação, em seguida, como o nome sugere, é o momento em que o minerador é autorizado a ir até o local e instalar seus equipamentos. Nessa licença vai ter a validade máxima de 6 anos. Por fim,
é expedida a licença de operação, em que o minerador poderá iniciar a extração do produto minerário. Essa última licença com prazo máximo de 10 anos. A obtenção dessas licenças pode ser realizada na modalidade trifásica, em que as licenças são expedidas de forma sequencial, de maneira concomitante, em que a licença prévia e a licença de instalação são expedidas juntas, ou se a licença de instalação e de operação são no mesmo momento. E quando o empreendimento for de menor impacto ambiental, pode ser expedido de maneira simplificada, que é aí sim um momento de etapa única. O licenciamento ele necessariamente vai precisar de estudos para averiguar o grau de impacto e a emissão dessas licenças, conforme é definido pela ADI 5475, que é um julgamento do STF em que declarou a inconstitucionalidade de lei do Amapá, que previa o licenciamento ambiental unificado, uma licença única. Bem, uma vez adquirida a licença de operação e permitida a atividade minerária, o empreendedor deve se atentar à renovação de sua licença de operação ao final do prazo de 10 anos, visto que o prazo de renovação deve ser feito em um prazo de antecedência de 120 dias, para que seja garantida a renovação automática de sua autorização até a decisão do órgão administrativo. No caso dessa decisão do órgão ser de indeferimento da licença por qualquer motivo, ainda é possível a apresentação de recurso administrativo para que sejam prorrogados os efeitos dessa licença até finalmente a conclusão definitiva. E em caso de perda do prazo de 120 dias, ou até mesmo em caso de o empreendedor estiver já irregular, é possível que a solicitação de uma licença de operação corretiva, que não é o melhor dos cenários, porque é muito custosa, envolve a entrega de todos os estudos e de obtenção das licenças em menos etapas. Agora, por fim, gostaria de falar que aí no Espírito Santo, no ano passado foi publicada uma lei que conceitua novos institutos de licenciamento que vão ser seguidos nos próximos anos. Muito, muito respaldada pela Lei de Liberdade Econômica, que foi aprovada no âmbito nacional em 2019. Uma das inovações interessantes é a dispensa do licenciamento ambiental por meio de ato administrativo expedido pela autoridade licenciadora, que são quando realmente não tiver muito impacto ambiental, poluidor significativo. Também existe a previsão de dispensa de estudo de impacto ambiental, desde que exista o acompanhamento, desde que esteja acompanhado de parecer técnico. Outra alteração interessante é a possibilidade de se alterar o projeto, modificando condicionantes, processos produtivos, desde que não seja alterado o porte da empresa, já que essa alteração poderia modificar o procedimento do licenciamento. Também incluída a própria, agora no âmbito nacional, a licença corretiva, que já era prevista anteriormente, que aí sim o empreendedor vai poder se valer do TAC e também do TCA, e também a licença para adesão em compromisso, que declara um direito pré-existente do empreendedor à localização, à instalação e operação das atividades de pequeno potencial poluidor, desde que prevista em regulamento. Outras inovações abordadas pela nova lei é a possibilidade de realização de audiências públicas pela modalidade virtual e também a contratação pela própria autoridade licenciadora de consultorias para análise técnica dos estudos ambientais, elementos que podem garantir maior celeridade ao procedimento nos próximos anos aí no Espírito Santo. É importante falar também que todas as alterações foram objeto de questionamento de uma ADI que foi julgada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, distribuída pelo PSOL, mas que no momento já foi indeferida a questão liminar. Então, todas as questões estão aprovadas pelo momento no juízo de constitucionalidade. Agora, encerrada a exposição sobre a perspectiva legal do licenciamento ambiental, a doutora Mariana Duca irá apresentar aspectos fáticos sobre as questões. Boa tarde a todos. Eu gostaria de trazer aqui para vocês, né, um assunto muito importante, que eu vou abordar o lado mais prático e mais fático. Eu vou trazer exemplos de 3 empresas que conseguiram regularizar esse licenciamento, né, de forma mais eficiente, principalmente através de uma coisa que a doutora Deglish falou, que é o compliance ambiental, que é muito importante, é uma ferramenta muito preventiva para a empresa de vocês. Os 2 exemplos iniciais é a Vale SA e a Nexa Resources, a antiga Votorantim Metais. As duas passaram por desastres ambientais tremendos. E com relação à Vale, todo mundo sabe, a gente vai destacar o desastre de Brumadinho. E com relação à Nexa, é a contaminação da água através da extração do zinco.
Ambas as empresas tiveram esse desastre muito grande que teve um impacto significativo no licenciamento dela, né? Mas elas conseguiram resolver essas questões com a implementação de um plano abrangente de compensação de recuperação ambiental. A restauração das áreas afetadas é um fator muito importante que vai impactar diretamente no licenciamento, porque se você puder recuperar a área afetada, você vai poder voltar com as suas operações, o que aconteceu com a Vale. A Vale também implementou a transparência, as comunidades locais, né, o investimento em saúde, educação, saneamento básico e através de parceria público-privada, com parceria com o governo também, investiu nessas questões, trazendo mais confiança para a empresa e retornando às suas operações normalmente. Ela também mudou, né, através da tecnologia, o monitoramento das barragens, e aí pôde retornar significativamente com as suas atividades. A Nexa, mais uma vez, voltando na reabilitação das áreas, ela recebeu diversos prêmios por isso. E assim demonstrou o compliance ambiental, ou seja, ela estava sempre antenada em não passar os limites legais através de uma equipe multidisciplinar atenta, principalmente com advocacia sólida. Com orientação, ela trouxe mais credibilidade ao seu potencial empresarial perante o mercado e assim subiu 5 posições no mercado internacional, sendo considerada uma das empresas maiores produtoras de zinco no mundo. Outro exemplo mais próximo, que é da minha região, né, Minas Gerais, é a Uzi Minas. A Uzi Minas, ela é uma empresa de exportação de aço e ela também possui a sua parte minerária, que ela utiliza da extração do minério de ferro para sua produção. E a partir dessa extração do minério de ferro, ela também já sofreu alguns desastres ambientais. Porém, dentro do plano de licenciamento dela, ela apresentou vários padrões regulatórios cumpridos para que fosse mitigado os efeitos desse desastre que aconteceu. E aí ela pôde retornar, né, a sua atividade normalmente. E dentro dessas necessidades que ela apresentou no plano, estava a sustentabilidade ambiental, a preocupação com o lado social e também várias outras coisas, como a implementação da qualidade do ar na cidade, plantio de várias árvores para poder reduzir essa questão da emissão do carbono, para poder reflorestar as áreas e assim voltou a operar normalmente. Todas essas práticas que eu citei para vocês, elas demonstram um compromisso e melhoram a imagem da empresa perante o mercado competitivo. E como o Dr. Luiz Felipe abordou o aspecto técnico das licenças, vale destacar que todas essas licenças, elas vêm com um prazo pré-determinado de duração, né, quando a gente pede, mas ela não tem um prazo para poder falar assim, olha, esse procedimento para conceder a licença vai durar 5 anos, 10 anos. Não tem uma previsão assim de duração do procedimento, mas com essas equipe multidisciplinares engajadas, né, através do compliance ambiental, que olha a legalidade, que olha a socioambientalidade, que olha tudo, se o plano tiver uma abordagem sustentável, tecnológica e responsável, ele poderá ter um tempo de duração menor para poder ser aprovado. E para isso é necessário sempre termos uma equipe especialista e capacitada para a gestão desses passivos ambientais que podem acontecer. E sobre esse assunto, a doutora Deglish vai abordar melhor para vocês, e por isso eu vou passar a palavra para ela. Muito obrigada, doutora Mariana Duca, doutor Luiz Felipe, excelente explanação. Falando de gestão de passivos ambientais, nós podemos dizer que isso se refere ao conjunto de práticas e estratégias que uma empresa adota para gerenciar e mitigar os impactos ambientais resultantes de suas atividades. E no setor da mineração, a gente sabe que isso inclui o controle, a remediação dos danos ambientais causados durante e após a exploração de recursos naturais. Então, vamos mencionar aqui, nesse momento, alguns aspectos-chave dessa gestão de passivos que são extremamente importantes. Por exemplo, a identificação
e a avaliação desses passivos, reconhecer áreas, atividades que causam ou podem causar um impacto ambiental, como a contaminação do solo, a poluição da água e degradação da vegetação. Também precisamos avaliar os riscos, avaliar a extensão, a gravidade desses impactos ambientais para determinar as ações corretivas necessárias. Então, são aspectos de gestão ambiental, de passivos ambiental. Na questão do desenvolvimento de planos de remediação, nós conhecemos bem o PRAD, que é o Plano de Recuperação de Área Degradada. Com esses planos detalhados, é possível remediar e restaurar áreas afetadas, incluindo a recuperação de solos, descontaminação de fontes de água, implementar técnicas de reabilitação para restaurar ecossistemas, paisagens alteradas pela mineração. Então, dessa forma, é possível gerir esse passivo ambiental. Terceiro aspecto que eu gostaria de mencionar são as implementações de tecnologias e práticas sustentáveis. Usar tecnologia avançada para monitorar continuamente o impacto ambiental e garantir a conformidade com as normas é essencial. Em relação a práticas sustentáveis, é necessário adotar práticas na mineração que minimizem o impacto ambiental com a gestão eficiente de resíduos, uso de processos menos poluentes. E isso está em harmonia com o quarto ponto de gestão que eu gostaria de tratar, que fala sobre a conformidade com a legislação e as regulamentações. Cumprir as normas ambientais é essencial, garantir que todas as operações estejam em conformidade com as leis, regulamentações ambientais, tanto locais, nacionais e internacionais, auditorias ambientais, investir em realizações de auditorias periódicas para verificar a conformidade, identificar áreas para melhoria. Isso também faz parte de uma gestão de passivo. O quinto ponto que eu gostaria de trazer é a comunicação e a transparência. Publicar relatórios sobre o impacto ambiental das operações e as medidas adotadas para mitigar os danos faz com que a imagem da empresa cresça no mercado. Como a doutora Mariana mencionou, que empresas que trouxeram essas soluções jurídicas conseguiram melhorar 5 pontos na imagem internacional. E, se possível, quando vocês publicam relatórios, trazendo as medidas de mitigação, esse engajamento com a comunidade, esse diálogo aberto com os stakeholders de mercado, órgãos reguladores e outras partes interessadas, faz com que a imagem da empresa cresça no mercado. E é claro que nós sabemos que as empresas, grandes empresas sustentáveis, querem contratar e trabalhar com empresas sustentáveis. Então, isso gera a roda viva do mercado. Quanto mais sustentável a empresa é, mais ela aparece no mercado para contratação. E isso faz com que cresça também o financeiro do escritório, ajude no caixa da empresa. Outra questão de gestão de passivos tem a ver com o financeiro. É importante que a empresa pense num provisionamento para esses passivos, crie reservas financeiras para cobrir possíveis custos relacionados a passivos ambientais futuros. Dessa forma, vocês vão conseguir trabalhar com autoridades, resolver questões legais e regulatórias relacionadas a passivos ambientais de forma clara e eficiente. Então, essa gestão eficiente dos passivos ambientais é crucial para garantir a sustentabilidade das operações da empresa, evitar multas milionárias, penalidades, proteger a reputação da empresa e contribuir para a preservação ambiental. Eu divido agora essa pauta com a doutora Mariana Duca, que vai trazer aspectos práticos com a palavra, doutora Mariana. Boa tarde mais uma vez, gente. Quando a gente vai falar de responsabilidade socioambiental, que é um tema muito abordado, né, e necessário para poder trazer uma eficiência para essas licenças ambientais, um exemplo muito bom para a gente trazer é da empresa Natura. A Natura equipara-se mais ou menos com a mineração, porque ela utiliza a extração, né, de matéria da biodiversidade brasileira para a produção dos produtos. Mas o que eu quero abordar aqui com vocês é que a Natura ela já enfrentou muitas multas ambientais ao longo dos anos. E uma delas foi de 21 milhões de reais
através da extração irregular da matéria-prima, que foi como se fosse uma mineração irregular através da usurpação mineral. Porém, ao invés dela sofrer calada, né, só aceitar a multa, produzir mais produtos e pagar, não. Ela foi lá e usou o limão para poder fazer uma limonada. E ela aproveitou dessa multa para poder mudar totalmente a sua visão empresarial de sustentabilidade no mercado, que é um dos lados mais exigidos hoje, um mundo tão globalizado, que tem muito desmatamento, que tem muitas coisas interligadas. A Natura, ela investiu em sistemas de certificação e rastreabilidade para garantir que todos os ingredientes dela que foi extraído, né, fossem provenientes de fontes legais e sustentáveis. Isso incluiu principalmente a responsabilidade socioambiental, que foi ligar, né, a sua atividade com as parcerias com a comunidade local, porque eles sabiam como coletar de forma sustentável todos os recursos daquela natureza ali, sem infringir nenhuma regra legal. Além disso, né, a Natura investiu em tecnologia para as embalagens, promoveu ainda mais a aproximação com a comunidade brasileira, com a comunidade local, trazendo mais essa força da brasilidade. Implementou muitas práticas para otimizar a logística e também, assim, diminuir a emissão de carbono e outros poluentes. E ainda, né, como a transparência é uma das coisas muito exigidas hoje para que haja investimento dentro da empresa, a Natura utiliza de painel estratégico publicado no site através de ano em ano, né, para demonstrar todas as coisas sustentáveis que ela tem cumprido. Os aspectos sustentáveis que a empresa tem, os pontos, os pilares e quais serão os seus planejamentos para o futuro, quais são os seus motivos para poder fazer aquilo ali. Então, a gente pode ver através dessa transparência que é uma empresa que vem crescendo cada dia mais, né? E mudando a sua visão de sustentabilidade, trazendo mais investimento para o seu grupo empresarial. E assim, o exemplo muito bom é porque ela utilizou dessa multa milionária para poder transformar a sua ética sustentável e subir no mercado competitivo, trazendo mais investidores. Então, se essas técnicas elas forem utilizadas dentro da mineração, focando nessa parte socioambiental, tecnológica, e transparente, a confiança da empresa será muito mais alta, seja no mercado, seja nacional ou internacional. Por quê? Porque uma empresa que tem transparência dos investimentos, né, chama mais atenção, porque tem a consciência de onde aquela pessoa está investindo, tem uma segurança para poder trazer mais investimento, né? Porque aí quem está investindo, os investidores, eles têm a consciência de qual serão a possibilidade dos passivos, quais serão as possibilidades dos ativos, e aí terá uma imagem muito melhor. E assim, né, como eu abordei aqui para vocês, as práticas sustentáveis, as transparências, a responsabilidade socioambiental, é muito importante a gente falar de tecnologia, que é um fator muito importante para remediar os danos de uma multa, para pagar um incêndio, né? Mas eles também são muito imprescindíveis para prevenir os danos, principalmente no mundo, mais uma vez, que está todo interligado, que precisa de muitas informações tecnológicas. E para isso, o Dr. Caio vai trazer para vocês uma nova informação sobre a nova era da tecnologia na mineração. Eu passo a palavra para o Dr. Caio, que vai abordar brevemente esse tema para vocês. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Vamos fazer um exercício. Imaginar o seguinte cenário: e se fosse possível reduzir os custos e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência e segurança nas operações de mineração? Estamos em um momento decisivo para empresas do setor minerário. A transformação digital e as tecnologias emergentes, como inteligência artificial, drones, digitalização, automação, estão oferecendo exatamente essas oportunidades. Vamos falar brevemente sobre elas. Comecemos com a IA, que permite prever falhas e realizar manutenção preditiva, otimizando processos de extração, aumentando a recuperação de recursos
e minimizando desperdícios na mineração. Isso resulta em operações mais eficientes e competitivas. Já os drones revolucionam o monitoramento e mapeamento das minas, com levantamentos rápidos, precisos e mais seguros, garantindo a conformidade por meio de alertas e reduzindo assim os custos. A análise de dados na mineração, integrada com a inteligência artificial e a internet das coisas, a IoT, oferece uma comunicação entre os equipamentos, facilitando assim a previsão de demandas, a otimização da cadeia de valor, a digitalização com plataformas integradas e centros de operação remota, como os da Companhia Internacional Anglo-American, são referência no setor minerário, com máquinas autônomas e sistemas de controle automatizados, estão redesenhando o cenário da mineração, aumentando a precisão, a segurança e levantando operações mais coesas, com mais eficiência e menor custo. Além disso, a Lei 11.196 de 2005, popularmente conhecida como Lei do Bem, tem o objetivo de impulsionar investimentos em inovação no setor privado, inclusive com impacto direto no setor da mineração, fornecendo diversos incentivos fiscais para empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Muitas empresas têm se beneficiado dessa lei. Portanto, investir na inovação e entregá-las nas operações diárias será essencial para se manter competitivo no futuro da mineração. Bom, agora eu passo a palavra para a doutora Tamires realizar o encerramento. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada aos doutores especialistas na área, nessa área tão complexa, né, tão difícil. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Bem, pessoal, nós chegamos ao final da nossa apresentação principal, né, agradecendo mais uma vez a todos os que estão participando, seja como convidados à palestra, seja como ouvintes, tá? Agora nós vamos abrir o espaço para possíveis perguntas, possíveis dúvidas sobre tudo o que foi abordado nesse webinar. Nós já temos, inclusive, uma pergunta aqui, doutores, do Fernando César Moura de Almeida. Vamos ler Oi, aqui Fernando. a pergunta dele. Está Oi, no Fernando. chat. Já li aqui a pergunta do Fernando, inclusive uma pergunta bem pertinente. Fernando, espero que você esteja ouvindo. Não sei, você consegue abrir o seu microfone para falar de qual área você é? Você é geólogo, engenheiro de Minas? Fernando César, está nos ouvindo? Acho que talvez não esteja aqui. Ah, sim, tá sim. Ah, ele é engenheiro de Minas. Prazer, Fernando, falar contigo, viu? Veja bem, Fernando, o que que nós podemos dizer? No direito, cada caso é um caso e a gente precisa analisar a situação concreta para te dar uma resposta de maneira eficiente. É claro que uma imagem de satélite pelo Google Earth, ele não vai retratar a poligonal de forma como deveria. E para isso a gente tem algumas restrições legais, sim, que a gente pode utilizar como defesa nesses casos para afastar o uso dessas imagens. Por exemplo, o doutor Ícaro trouxe a atenção aqui a alguma legislação, que é o Decreto Federal 6.666 de 2008, que ele se aplica nesses casos, onde ele diz que essas imagens aéreas elas só podem ser consideradas oficiais quando georreferenciadas, o que não ocorre com as imagens do Google Earth, porquanto desprovidas de pontos de controle. Então, no direito, tudo é questionável. Tudo é questionável. Por isso que a gente sempre aborda essa questão de fazer uma defesa robusta, de analisar com carinho as questões do processo para saber se realmente as coisas são assim como a União está alegando. Então, essas imagens de Google Earth, se tiver no processo, a gente tem como combater.
a gente vai utilizar a jurisprudência aplicável ao caso, a legislação para combater. Tudo é questionável no direito. É por isso que a gente precisa ir a fundo a cada detalhe do processo. Ficou claro para você, Fernando, ou ainda persiste alguma dúvida em relação a esse assunto? Eu espero que tenha ficado, sim, ficou da especificidade, e só para deixar claro, essas imagens para fins oficiais, elas precisam de um sistema de coordenadas, elas precisam ser um sistema que deve obedecer referência geodésica, para que essas imagens possam ser posicionadas corretamente no globo terrestre. Então, não é qualquer imagem do Google Earth que vai servir de prova num processo de usurpação mineral, certo? Obrigada pela pergunta. Marcelo também tem outra pergunta. Uma pergunta bem específica. Sou engenheiro de Minas. Vocês já tiveram algum caso de usurpação devido à mudança de lugar na poligonal, quando ocorreram as mudanças na Datum e depois Singas 2000? Olha, os casos de usurpação que nós tivemos no escritório foram casos em que estavam, a maioria deles, fora do limite da guia de utilização. Então, nesses casos, a gente utilizou uma defesa para redução e, em muitos dos casos, fizemos acordo, fizemos TAC, tá, com o Ministério Público na ação civil pública. Nesse caso específico que você está trazendo, eu não me recordo de nenhum caso, tá? Mas casos de além do limite estabelecido na guia de utilização e além do limite de concessão permitido pela ANM, sim, tá? Mais uma pergunta, espero que tenha ficado claro, Marcelo. Nada impede, Marcelo, que um caso como esse, assim como a gente se debruça sobre todos os casos que a gente recebe no escritório, a gente não venha se debruçar num caso como esse também para conseguir êxito, tá? Fernando, sistema da tua projeção, doutor, na maioria das vezes não temos as informações pertinentes para saber. Esse é o problema. Sim, é verdade. Houve deslocamento da poligonal. Ah, sim, um deslocamento da poligonal. Pronto. Não me recordo agora de nenhum caso de deslocamento de poligonal, tá? Mas foi o que eu disse, nada impede que, avaliando, se você depois quiser que a gente avalie essa situação, a gente tem um prazer em avaliar com o maior carinho para você, tá, Marcelo? Pode entrar em contato com o nosso escritório que a gente faz isso, faz essa avaliação, enfim, gratuita, para você entender como é que se procede nesses casos, tá? Mais alguma pergunta? Comentário? Aproveitem a oportunidade, hein, com os especialistas. Alguém mais? Não precisa de timidez, hein? E também, para quem não, o pessoal não está quem não quiser fazer a pergunta agora, pode estar também encaminhando para a gente aqui do Cindy Rochas, que a gente retransmite lá para o escritório deles, para a gente poder responder depois também. Aí fica a critério de cada um de vocês. Estamos à disposição. Se quiserem encaminhar para o escritório, para o Cindy Rocha, estamos aqui à disposição. Fernando, eu achei esse caso, Marcelo e Fernando que estão aqui perguntando, achei esse caso interessante, o deslocamento da poligonal em Itaoca. Envia para a gente depois analisar. A gente vai ter o prazer em fazer isso. Doutora, só complementando sobre esse assunto, por isso que é muito importante as questões das perícias, principalmente com esses engenheiros de Minas, né, para demonstrar que a extração continua no mesmo lugar, por mais que ela tenha mudado de geolocalização, assim, por causa de sistema, se houver um laudo pericial, né, informando que de acordo com o licenciamento anterior e o procedimento realizado agora da perícia, elas continuam no mesmo local, não tem por que configurar a usurpação mineral, porque não foi por conta
deslocamento de sistemas ou troca de sistemas que a mudança da lavra ocorreu. Por isso que depende assim de um laudo pericial muito bem fundamentado. Também gostaria de reforçar para as pessoas que nos assistem que casos específicos como esse requerem uma análise mais detalhada do caso concreto, analisando o entendimento do judiciário sobre essas questões para verificar a melhor solução possível para este caso. Muito obrigada, doutores, pela complementação. Doutora, agora podemos partir, agradecer, né, as perguntas, agradecer a participação de todos. Vamos para o sorteio. Vamos para o sorteio da obra de coautoria da doutora Deiglis Tiviana, né? O tópico do livro é Mineração e Sustentabilidade Ambiental. Então, para quem deseja aprofundar os seus conhecimentos sobre a área da mineração e da sustentabilidade, cruzem os dedinhos para que você seja o sorteado ou a sorteada. Vamos fazer o sorteio ao vivo, com a participação do doutor Ícaro, que fará o sorteio para a gente. A lista encaminhada é a lista atualizada? Boa tarde a todos. Isso, foi atualizado agora. Perfeito. Só um minutinho que eu estou só subindo o nome aqui na lista. Tá? Enquanto ele está fazendo a contagem lá para fazer o sorteio, depois no final eu gostaria de pedir a todos aí que abrissem as câmeras para que a gente pudesse fazer um registro fotográfico. Ah, é verdade. Bem pertinente. Acho que dá até para parar de compartilhar para a gente tirar a foto. Isso, por favor. Mundo. Aline. Na verdade, eu vou precisar que pare o compartilhamento para eu solicitar aqui também, para fazer o sorteio. Ou vocês querem que eu fale só o nome? Se quiser compartilhar o sorteio, pode compartilhar. Vai fazer pelo aplicativo? Traz maior transparência. É melhor assim. Eu vou pedir então para a Stephanie parar de compartilhar, fazendo um favor. Pronto. Isso, muito obrigado. Eu preciso que algum anfitrião libere para o compartilhamento. Certo. Quem está falando é o Ícaro, né? Isso. Vou liberar aqui, só um minuto. Pronto, foi. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. 1, 2, 3 e... Thalisson Inácio de Araújo Rocha. Ah, tá ali. Parabéns, Thalisson. Muito obrigado. Parabéns, Thalisson. Inclusive, ele é advogado mineral. Olha, que bom, que maravilha. Essa obra ela foi escrita em coautoria com o professor Leonardo Gandara, da PUC, Minas, onde fiz a minha especialização, e outros colegas que contribuíram para artigos valiosos na área da mineração e sustentabilidade. Então, vai ser um prazer compartilhar contigo essa obra. Não, excelente. Muito obrigado, doutora. Agradeço também aos demais integrantes, né, da equipe do escritório pelas explanações, né, e essa obra eu não tenho ainda, né, eu até estudei com o professor Leonardo Gandara, ele me deu aula no MBA em Direito da Mineração em Belo Horizonte, mas essa obra eu não tenho ainda, então eu agradeço. Que bom. Doutor Thalisson. Perdão. Pode falar. Doutor Thales, eu peço que o senhor coloque o seu contato, o seu número de WhatsApp, seu e-mail, para a gente poder estar providenciando, tá? Seu endereço,
poder estar providenciando o envio dessa obra, tá? Tá, ok. No mais, muito obrigada, hein? Sortudo. No mais, pessoal, mais uma vez, obrigado a todos pela participação. Desejamos que vocês tenham um final de tarde maravilhoso. E, assim, ansiamos que em breve podemos nos reencontrar e nos reconectar por aqui. Muito obrigada, um grande abraço, A gente só vai até a pedir, próxima. A desculpa, gente a vai gente só só vai pedir pedir o para pessoal poder. para abrir as câmeras para a gente poder fazer o registro fotográfico, por Ah, favor. verdade, verdade. Por favor. Então, pessoal, quem puder, para poder participar na foto, vai para o Release, vai para o site do Cindy Rochas, vai para o Instagram. O pessoal está abrindo aí. Bem, acho que é isso, né? Então, no 3, então. 1, 2, 3. Beleza, certinho. Eu agradeço a todos aí, e se precisarem do Cindy Roças, pode estar mandando as solicitações de outros temas que a gente vai sempre buscando para vocês aí, tá bom? Muito obrigado aí, boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde a todos, tenham um excelente dia. À Boa tarde a disposição. Boa todos. tarde a todos. Tchau. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.